Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. E o evangelho que a igreja nos propõe para a meditação nesse domingo é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se, um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos e insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, os últimos 2 domingos nós acompanhamos as parábolas da videira. No domingo retrasado, vimos a parábola dos 2 filhos, onde Jesus conta uma parábola em que um pai se aproximou de um filho e disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: não irei. Mas depois esse filho se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Depois o pai se aproximou de outro filho e disse: vai trabalhar na vinha. E o filho disse: sim, pai, eu vou trabalhar na vinha. Mas não obedeceu o pai, mentiu para o pai e não foi. E aí Jesus pergunta para os fariseus: qual dos 2 fizeram a vontade desse pai? E eles disseram: é claro, aquele que foi trabalhar na vinha. E essa foi a parábola do domingo retrasado. Estamos aqui diante de um embate entre Jesus e os fariseus. Essa é a última semana da vida de Jesus. É a semana em que Jesus há de agonizar no Getsêmani, em que ele há de ser pregado na cruz, na sexta-feira desta semana. Os fariseus já tramavam a morte de Jesus. Os fariseus já tinham preparado ciladas para entregar Jesus a Pilatos. Eles planejavam e pretendiam assassinar a Jesus, e Jesus sabia muito bem disso. Então ele conta essas 3 parábolas. Como eu disse, a parábola dos filhos para trabalhar na videira. Esse primeiro filho que diz para o pai: não vou, pai, mas se arrepende, vai. É aquele que no primeiro momento se recusou a ouvir a palavra de Deus.
mas depois se arrependeu, como Mateus, que era publicano, como Santa Maria Madalena, que era uma mulher que vivia na prostituição, como Zaqueu, que era alguém que furtava, que extorquia o próprio povo, mas que se converteram, que se abriram à graça do Evangelho, que deixaram a luz do céu penetrar nas suas almas. No primeiro momento disseram, não, pai, eu não vou, mas depois se arrependeram e foram. Ou seja, abandonaram a vida velha, se converteram. Os fariseus são aquele filho que diz, pai, eu vou trabalhar na vinha, mas não vai, engana o pai, mente para o pai. Porque os fariseus se diziam justos, se diziam pessoas que viviam a lei, que viviam para servir a Deus no templo. Mas eles se serviam a si mesmos, faziam tudo menos servir a Deus. Mentindo para Deus, mentiam para si mesmos. Dizendo servir a Deus, aqui estavam esses fariseus planejando o assassinato do próprio Deus feito homem. E porque eles planejavam o assassinato do próprio Deus feito homem, no domingo passado, 27º domingo do tempo comum, Jesus conta uma nova parábola, que está em Mateus capítulo 21, versículo de 33 em diante. Ele vai contar a palavra dos lavradores homicidas. Ele conta a parábola de um agricultor que plantou uma vinha, que cuidou, que cultivou da sua vinha e que entregou essa vinha para ser cuidada por alguns homens, que arrendou essa vinha. Chegando o tempo de colher os frutos, para receber a sua parte, enviam um funcionário, eles apedrejam o funcionário, eles enviam então outro funcionário, eles maltratam, batem, torturam esse novo funcionário. Então ele envia o próprio filho, fala, meu filho eles vão respeitar, e eles matam o filho. Queridos, quem eram esses lavradores a quem foi confiada a vinha do Senhor e que matam o filho do vinhateiro? Quem são esses vinhateiros homicidas que matam o filho do proprietário da vinha? Eram os próprios fariseus que queriam matar Jesus, que queriam assassinar Jesus. Aqueles primeiros enviados, que foram enviados primeiro para receber o fruto da vinha, é símbolo dos profetas. Jeremias, Isaías, Melquisedeque, Abacuque, Nahum, Amós, Miqueias, os primeiros profetas que foram enviados para colher os frutos da vinha, ou seja, para chamar o povo à conversão, para colher. E qual fruto é esse que Deus esperava colher do povo de Israel? O povo de Israel que é representado por esses homens que receberam a incumbência de cuidar da vinha do Senhor. O fruto é a santidade. Não colheram essa santidade e mataram o filho do proprietário da vinha. Jesus aqui já anunciava a sua morte de cruz, que haveria de acontecer nesta semana. Então chegamos no Evangelho de hoje, 28º domingo do tempo comum. No 26º domingo, a parábola dos dois filhos que são chamados a trabalhar na vinha. No 27º domingo, a parábola dos vinhateiros homicidas. E hoje, no 28º domingo, a parábola da festa de bodas. O Evangelho de hoje diz que um homem queria celebrar as bodas do seu filho. Queridos, esse filho é o próprio Jesus. Com quem Jesus vai celebrar suas bodas? Com a humanidade que ele quer resgatar, que ele quer redimir, que ele quer salvar. Essa união de Jesus com a nossa humanidade, que se deu na encarnação do Verbo para nossa salvação, é frequentemente comparada com um casamento aqui nas Sagradas Escrituras. O primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, versículo 1 em diante, Jesus opera em Caná numa festa de casamento. E porque Jesus quer sempre representar a sua união com o seu povo como um matrimônio. Porque no matrimônio, o homem e a mulher se unem, se dão um ao outro e são uma só carne, e a palavra do próprio Jesus diz, o que Deus uniu o homem não separe, se torna uma só carne. Assim Jesus quer se tornar um conosco, Jesus quer se unir a nós por amor. Como um casal se une em santo matrimônio por amor e são uma só carne, Jesus quer se unir a nós por amor. E é o que ele faz, e cada vez que nós o recebemos a Sagrada Eucaristia, se une a nós e se torna conosco uma só carne, pelo tão sublime sacramento do altar. É o símbolo do amor de Deus por nós. E aí, tendo preparado a festa de bodas do seu filho, o pai de família manda os seus funcionários chamar, convidar as pessoas para a festa de casamento, mas eles se recusam a aceitar o convite. Versículo 3, enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda dizendo, dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete,
Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado, vinde as bodas, vinde as bodas. Deus nos convida à união com Ele, Deus nos convida a participarmos da sua felicidade eterna. Essas bodas são a vida eterna. Aquilo que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, coisa que os olhos nunca viram, coisa que os ouvidos jamais ouviram, coisa que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Mas qual é a resposta a esse convite do amor de Deus para que participemos da sua felicidade? Versículo 5. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, deram de ombros para o convite de Deus. Sequer ouviram o convite de Deus, e pior, versículo 6, outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os maltrataram. Queridos, essa é a história do povo de Israel, naquela época de Jesus. Os profetas, durante centenas de anos, pregaram e chamaram o povo à conversão. Uns sequer ligaram, achavam os profetas loucos, sequer deram atenção para o que os profetas diziam. Outros, piores, prenderam, mataram e torturaram os profetas. Então Jesus anuncia aqui para os fariseus que ele vai chamar um novo povo de Deus. Esse novo povo de Deus, essa nova Jerusalém, é a igreja. Fundada por Jesus na pessoa de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em versículo 8, disse depois a seus servos, o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. É a igreja que ao longo dos séculos se espalhou pelo mundo inteiro. Por isso o nome católica significa universal, significa para todos. O convite primeiro foi para o povo de Deus. A lei foi dada por Moisés para o povo de Deus. A aliança foi feita com Abraão e para o povo de Deus. Mas os líderes desse povo recusaram ouvir a voz dos profetas e mataram o Filho de Deus pregando na cruz. Nesta semana em que Jesus seria morto na cruz, ele anuncia que porque o povo de Deus virou as costas para ele, porque os fariseus o pregaram na cruz, então ele abriria as comportas da sua misericórdia para toda a humanidade. E o povo de Deus não seria mais somente o povo de Israel, seria todo aquele que abraçasse a fé em Cristo Jesus. E aí está a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é católico, se você é batizado, saiba que você é aquele que aceitou o convite de Jesus. Você é aquele que entrou nas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a igreja, é a recepção, é a frequência nos sacramentos. As bodas do Cordeiro é confessar uma vez por mês. As bodas do Cordeiro é receber o Santíssimo Sacramento do altar. As bodas do Cordeiro é participar, no mínimo, semanalmente da Santa Missa. As bodas do Cordeiro é rezar o Santo Terço. As bodas do Cordeiro é a meditação da palavra. As bodas do Cordeiro é a oração pessoal com Jesus. As bodas do Cordeiro é intimidade com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor se você aceitou o convite de Deus e entrou nas bodas do Cordeiro. Mas, queridos, vai chegar um momento em que o pai de família vai adentrar a festa de casamento. Esse momento é a segunda vinda de Jesus, quando ele vai retornar com honra, glória e poder para julgar os vivos e os mortos. Ou esse momento pode ser antecipado pela sua passagem pela eternidade, pela porta da morte. Seja pela morte, ou seja pela segunda vinda de Jesus, o fato é que seremos julgados, nos encontraremos com o Cordeiro. Ele vai entrar na festa de casamento. Versículo 11. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Que veste nupcial é essa? Veste nupcial é essa? O rei entrou na festa de casamento e viu um homem que
não portava veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, se Deus havia convidado, se o rei havia convidado todas as pessoas a participar das bodas do seu filho, por que quando ele chega, ele encontra o homem sem a veste nupcial? Ele manda que aquele homem seja lançado fora nas trevas exteriores. Você entende muito bem essa metáfora. As trevas exteriores são símbolo do inferno. O rei lança aquele homem no inferno, retira aquele homem da festa de casamento, das bodas do seu filho e lança ele no inferno, porque ele não tinha a veste nupcial. Que veste nupcial é essa? Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santidade ninguém pode ver a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2, diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Mateus, capítulo 5, versículo 48, diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. A veste nupcial é a santidade. O Senhor te convidou para a festa de casamento e você aceitou. Louvor e glória a Deus, porque você é batizado, porque você reza o texto, porque você medita a palavra, porque você participa da missa, porque você recebe a confissão, porque você recebe o Santíssimo Sacramento do altar, porque você é católico. Louvor e glória a Deus, porque você está na festa das bodas do Cordeiro. Mas é preciso estar nessa festa usando o traje de festa, que é a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Queridos, nessa palavra de São Paulo, ele diz no singular: esta é a vontade de Deus a vosso respeito. A única vontade de Deus a vosso respeito é que você seja santo. Por que o homem foi lançado às trevas exteriores? O homem não proferiu palavra alguma, versículo 13. Disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que esse homem foi lançado nas trevas exteriores? Hebreus 12, versículo 14. Sem a santidade ninguém verá Deus. Para terminar esse vídeo, eu quero te convidar a ser santo. Se o próprio Deus diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo, se ele nos dá uma ordem, imperativo afirmativo, se ele nos dá uma ordem para que sejamos santos, e se ele apresenta que a santidade como sendo a sua única vontade para a nossa vida, é porque ele nos quer santos. Se ele nos quer santos, como ele não atenderá a nossa oração se nós pedimos: Senhor, dai-me a graça da conversão, faz-me santo. Queridos, o pedido da santidade é a oração infalível. A santidade é a única coisa que Deus quer de você. Ele manda que você seja santo. E esse mesmo Deus, que a única coisa que quer de você é que você seja santo, e que te ordena ser santo, ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Como então não vai ser santo aquele que deseja e pede a santidade? E que desejando e pedindo a santidade luta contra o pecado. Sem a santidade ninguém verá Deus. Sem a santidade ninguém pode permanecer nas bodas, na festa de casamento eterno no céu. Sede santos, como o Senhor teu Deus é santo. Não é uma ordem minha, é uma ordem do próprio Jesus. Mas como ser santo, Fábio? Retirando o pecado. Portanto, hoje, para terminar esse vídeo, pensa um pecado que você comete. Gula, preguiça, vaidade, soberba, avareza, luxúria, ira. Pensa um pecado. Se decida a combater esse pecado. Senhor, eu quero vencer a gula. Senhor, eu quero vencer a vaidade. Senhor, eu quero vencer a soberba. Eu quero vencer esse pecado. Escolhe um pecado.
Santo Afonso Maria de Ligório diz que se nós vencemos um pecado por ano, logo seremos santos. Escolhe um pecado e luta contra esse pecado. Depois de ter dominado a sua carne e vencido esse pecado, escolhe um outro pecado e luta contra esse outro pecado. Pedindo a Deus a graça de vencer esse pecado, pedindo a Deus a graça da santidade. Luta e reza. Você vai ser santo. E sendo santo, você vai poder participar da felicidade eterna de Deus, lá no alto da montanha. O Senhor preparou a festa de casamento e Ele te convida. Veste a veste nupcial, veste o traje de festa, o traje das bodas, e vamos juntos entrar na festa de casamento do Senhor, lá no alto da montanha, onde Ele preparou para nós coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca viram, coisa que o coração humano jamais imaginou. Tem um lugar para você lá no alto da montanha. Vinde às festas, vinde às bodas do Cordeiro. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.